salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. E hoje eu tenho aqui comigo a Marloren Lopes Miranda, que é uma pesquisadora da área de filosofia. Ela tem a formação dela sempre na Federal do Rio Grande do Sul, graduação, mestrado, doutorado, e estudiosa de Hegel, né? Depois ela fez também um pós-doc na UFG, e ela também, além do Hegel e da filosofia, tem interesse em literatura e também tem pesquisas sobre o tema das mulheres na literatura e na filosofia no Brasil. Então, acho que tem bastante coisa aí para a gente conversar, né, Marlene? Para mim muito gratificante tê-la aqui no canal para a gente fazer essa conversa. Já agradeço imensamente sua presença e também agradeço a Isadora, que nos pôs em contato, né, que já esteve aqui no canal também, e mandando um abraço para ela. É isso, agradeço então a sua presença aqui. Se você quiser começar falando do seu interesse pela filosofia, pelo Hegel, da sua pesquisa de mestrado e doutorado, depois a gente conversa sobre outros assuntos, mas pode ficar à vontade para inverter a ordem também, como você preferir. Prazer recebê-la aqui, já deixo a palavra com você. Obrigada, Caio. Obrigada, Isadora, também. Mas obrigada pelo convite para participar aqui do Conversações. Acho que é um espaço importante, tem sido bem legal ver também outros pesquisadores, né, aproveitando o espaço. Ultimamente, né, a filosofia está precisando bastante de espaço, então, se nos cortam nossos espaços, a gente tem que criar esses espaços. E você tem feito isso de uma forma bem legal. Assim. Então, obrigada por me incluir nesse espaço novo. Também estou muito feliz de estar aqui, poder falar um pouquinho sobre Hegel, sobre mulheres, sobre muitas coisas aqui. Né? Então, na verdade, a minha pesquisa sobre Hegel começou desde a graduação, né? Foi, por incrível que pareça, o filósofo que, ao contrário do que muitos afirmam, foi o que mais fez sentido para mim na graduação. Geralmente é o que causa alguns problemas aí para o pessoal, né? Muito confuso, muito difícil, não sei o que. Para mim foi o que fez mais sentido, assim, né? Eu acompanhava, assim, as aulas e tal, mas aquelas questões não faziam muito sentido para mim, eu ficava meio deslocada, assim, nas discussões, não tinham muito a ver também com algumas vivências minhas, e eu ficava meio perdida até, né, encontrar, então, os textos de Hegel, primeiro a partir da filosofia política, depois indo mais para a metafísica, que foi onde eu segui mesmo a pesquisa, né. Mas Hegel apareceu como justamente esse filósofo que questiona a tradição, né? Questiona esses modos de colocar problemas, de procurar pela verdade, apesar de ter sua própria noção de verdade, enfim. Mas questiona esse modo de pensar muito matemático, muito ou é A ou é B, e tertium non datur, e eu achava um pouco estranho aquilo, porque, né, tertium datur sim, né, e quartum e quintum, e na prática a coisa é muito contraditória mesmo, né, a vida é uma contradição nesse sentido, e não tinha muito espaço para isso na filosofia até então, né, ou pelo menos o esforço era de conseguir tirar a contradição, dissolver as contradições, e Hegel aparece como o primeiro filósofo que inclui, então, a contradição, e vamos pensar a partir disso, né, de como as coisas são, né, e depois a gente vê como elas deveriam ser ou não, enfim. Então, ele apareceu como o primeiro filósofo que eu tive contato, né, que questiona, de fato, essa tradição. Claro, depois aparece, para mim, a Hannah Arendt também, né, uma pesquisadora que questiona a tradição a partir de outros filósofos, né, até como Kant mesmo, mas como Nietzsche, né, que também é um pouco mais tardio para mim, foi ver mesmo Nietzsche muito recentemente, né. Mas esses filósofos que colocam o problema de a partir de que estrutura você está pensando, a partir de quais condições você está pensando, e questionar essas condições me marcaram mais, e Hegel é o primeiro, né, deles.
Mas, ultimamente, eu tenho pensado mais a questão da mulher a partir de Hegel, né? E aí, nesse sentido, a minha formação é mestrado, doutorado, graduação, mestrado, doutorado, é um percurso bem particular, assim, porque eu faço esse movimento de tentar, digamos, rezar a missa da academia, né? Durante a graduação e o mestrado, mas já no doutorado aquilo começa a não fazer mais sentido, assim, né? Eu sempre senti esse incômodo, né, de uma academia muito excludente, muito elitista, machista, racista, enfim. Mas isso começou a ficar muito mais claro para mim no doutorado. Esses temas, principalmente o tema do feminismo, né, com quem eu entrei mais em contato a partir do doutorado mesmo, de forma mais técnica, assim, começou a se impor, né, para mim, e eu não conseguia mais separar as coisas, né? Pensar filosofia sem pensar a partir dessas estruturas e sem pensar a partir dessas matrizes diferentes de pensamento, digamos assim, né? A partir do feminismo e tal, começou a não fazer sentido, né? Eu precisava juntar as coisas. Então, a partir do doutorado, eu comecei a pensar a questão do feminino também, a partir de Hegel. E acho que dá para fazer isso de dois jeitos, né? No doutorado eu pensei, a pergunta já era se era possível novas figuras do espírito em Hegel, a partir de Hegel, né? Com esse arcabouço conceitual hegeliano. E se o feminismo seria um deles? Já estava me perguntando isso. Hoje eu já estou tendendo a dizer que sim, é possível, e sim, o feminismo é um deles, sim. Mas isso começou já lá no doutorado com essas outras leituras, assim, né? Começaram a surgir leituras de outras filósofas, que é uma coisa que não aparece muito na nossa formação em geral, né? É perfeitamente possível sair de um curso de filosofia sem ler nenhuma mulher, que é uma coisa bastante estranha, né? Mas aí eu comecei a ter esses contatos e isso começou a aparecer na minha pesquisa, né? Mas aí, pensar a partir de Hegel, eu acho que tem dois modos, pelo menos, de se fazer isso, né? Um deles é pensar o que Hegel, e investigar o que Hegel pensava sobre as mulheres. Acho que nesse sentido tem coisas bastante já datadas, né? Hegel coloca a mulher dentro de casa cuidando dos filhos, né? Esse é o papel da mulher na sociedade, enfim. Cuidar da família, do privado, etc. Mas também ele coloca, por exemplo, uma das figuras centrais da filosofia dele é a Antígona, né? Em vários momentos da obra dele, ele recorre à figura da Antígona, não só na fenomenologia, também na filosofia do direito, nos cursos de estética. Ele está discutindo essa figura que, bom, é uma mulher que questiona precisamente esse lugar da mulher, né? Da família, da sociedade, enfim, do Estado, né? Sociedade ainda é um pouco estranho falar na Grécia Antiga, mas do Estado, dessa relação entre Estado e família, né? Justamente a figura da mulher coloca essas questões, como hoje também tem colocado, né? Dos grandes questionamentos do feminismo traz é sobre essa separação entre esfera pública e esfera privada, né? Como a gente pode chamar hoje. Quais são os limites da lei dentro da família, né? O que em casos, por exemplo, de violência doméstica, qual é o limite do Estado, qual é o limite do âmbito familiar, enfim. Esse é um dos pontos, assim, se pensar o que Hegel mesmo dizia sobre as mulheres, mas outro é justamente pensar esses conceitos hegelianos, a própria filosofia de Hegel, a metodologia hegeliana, né? Para pensar hoje, então, o que é um sujeito, o que é uma mulher, um homem, questionar, inclusive, né, esse dualismo, como o próprio Hegel questiona,
não o dualismo entre homem e mulher, ele simplesmente aceita, né? Mas questiona, por exemplo, a separação entre sujeito e objeto, entre consciência e espírito, né? Entre o que eu sou e o que a nossa cultura diz que eu sou, ele questiona isso também. E isso tem sido já trazido há algum tempo, já retomado em termos de conceituais mesmo, né? Independente do que Hegel achasse sobre homens e mulheres, enfim. Por exemplo, a própria Judith Butler, né, com a teoria queer, é muito forte o questionamento do binarismo, né, dessa separação só existe homens e mulheres, etc. Também uma outra filósofa argelina, Catherine Malabou, toma o conceito de plasticidade, que aparece muito rapidamente em alguns textos do Hegel, que ele não desenvolve, então ela toma esse conceito para si e tenta desenvolver a partir das ideias de devir, de uma não fixidez da identidade, enfim, para pensar o que é hoje, então, não só a mulher, mas o próprio sujeito, né? Subjetividade em geral, enfim. E acho que são conceitos ainda relevantes para a gente hoje, para pensar o que a gente é, né? Que é uma das grandes perguntas filosóficas, quem somos nós, né? A partir do que a gente é constituído. Será que é só uma base material? Será que essa base material também não é moldada por uma cultura e a cultura também não é moldada pelas nossas materialidades, digamos assim? Como essas coisas se conversam entre si, né? Tem uma outra estudiosa, bióloga daí, a Anne Fausto Sterling também, que coloca essas perguntas, né, sobre como a cultura determina coisas que a gente pensaria ser da natureza, né? Esse outro âmbito parece separado da cultura, mas talvez não seja tão separado assim. Então, coloca também a questão da determinação do sexo material como um problema também cultural, né? Não algo só dado pela natureza e a partir disso a gente vê, mas que as duas coisas estão conectadas, conversando entre si, não de modo dualista, né? Tentando romper, então, sempre com essa separação mais fundamental, com esse dualismo mais fundamental, né? Então, eu acho que ainda hoje, esses conceitos mais tradicionais da metafísica, embora eu entenda que algumas escolas tentem abandonar a metafísica de um modo mais veemente, digamos assim, né? Mas esses conceitos mais tradicionais, como substância, acidente, identidade, diferença, unidade e multiplicidade, eles ainda fazem parte das nossas discussões hoje, né? E acho que Hegel tem algumas particularidades em pensar esses termos, mesmo em pensar o que é metafísica, né? De outras formas, colocar em questão essa metafísica, principalmente a metafísica moderna, assim, ele recorre muito a um retorno também de algumas ideias gregas, né, que não veem tanto essa separação tão forte entre sujeito e objeto, mas também recolocando no tempo dele, né, no tempo da modernidade, atualizando, de certo modo, esses conceitos e, de certa forma, ele também nos convida a fazer o mesmo, né. Bom, filosofia para Hegel é pensar o seu tempo presente, é olhar para a realidade e ver que conceitos aparecem ali e trabalhar esses conceitos. Acho que a gente também pode fazer isso, né? Talvez superando Hegel, né? Deixando algumas coisas de Hegel para trás, mas não simplesmente abandonando tudo, né? Abandonando Hegel e toda a tradição ocidental, pelo menos. A gente pode chamar, digamos assim, para o debate, né? Ainda essas ideias, mas tendo em consideração, tendo em vista que a gente está já em 2020, enfim, tem outras questões que surgiram após a filosofia hegeliana. Então é um pouco isso, assim, né? Deixar as coisas que possam parecer datadas em termos hegelianos mesmo, para trás e pensar alguns conceitos que ainda estão surgindo, que ainda estão aparecendo para a gente hoje. É um pouco isso.
Muito bom. Se você quiser comentar um pouco melhor o tema da Antígona, eu acho um tema bem interessante, que você falou que aparece na fenomenologia, na filosofia do direito também. E aí, para quem estiver assistindo, às vezes não conhece muito bem a história e como é que o Hegel faz a apropriação do tema também, se você quiser falar um pouco disso. Ok. Eu trabalho esse tema como ele aparece mais na fenomenologia do espírito, né? Ele ainda falta para mim melhorar um pouco mais a pesquisa em termos de ir para os outros textos, né? É muita coisa. A gente tem que fazer certos recortes. Mas, basicamente, a Antígona é essa peça do Sófocles, né? Século V antes de Cristo, que traz um pouco da mitologia tebana e apresenta essas personagens. É um texto que traz muita ambiguidade, muitos dualismos nesse sentido, mas muitas ambiguidades, que é uma coisa que eu acho que o Hegel às vezes perde de vista. Sobre, então, o reino, né, de Tebas e quem fica com esse reinado após a morte desses reis, né, do Polinices e do Eteocles, acho que é o nome, que se matam, e aí esse se matar também é ambíguo, né, um mata o outro ao mesmo tempo que se mata, né, no início do texto, deixando esse reino vazio. Então assume o Creonte, que seria o tio, e para não perder esse lugar, que poderia ser da Antígona, como a gente, em alguns textos aparece essa discussão um pouco mais forte, né? Ele cria uma espécie de armadilha, né, para não ser enterrado, para não se cumprir alguns ritos religiosos tebanos, né? Não ser enterrado, então, esse Polinices, que vai lá justamente para assumir o seu lugar. Ele tinha um acordo com o irmão que eles iam revezar no trono e o irmão se nega, então eles entram num duelo, enfim. E o Creonte assume uma narrativa, é bem interessante pensar isso, né? Ele assume a narrativa de que o Polinices é o vilão, né? Ele não é um herói. Mas o Polinices também pode ser visto como um herói, porque ele estava defendendo o direito dele, né, de assumir o trono e de governar, enfim, era o direito dele. Mas a narrativa foi contada, então, por quem estava no poder de um outro jeito. E a Antígona se coloca como essa figura que decide, então, cumprir as leis divinas, né? As leis religiosas, e enterrar o irmão, enquanto o Creonte tenta fazer de tudo para não deixar ela enterrar o irmão. Então, tem uma discussão aqui sobre leis, né? Onde o Hegel vai pegar é justamente que a Antígona passa a ser essa figura que questiona uma contradição interna dessas leis, né? Como que uma lei divina pode ou não pode ser cumprida dentro de uma lei do Estado, que é colocada pelo Estado? Como as duas leis podem existir se elas são incompatíveis, né? Se ela tem o direito de enterrar o irmão por uma lei dos deuses gregos, enfim, né, num rito específico daquela comunidade, por que ela não poderia, né, se o Estado não permite, então, que ela cumpra essa legislação, né, esse tipo de lei. Então, ela é essa figura, e acho que é onde o Hegel pega, né, que coloca em questão essa compatibilidade de leis antagônicas, né? Esse dualismo que não tem jeito de se resolver, ou essa contradição que aparentemente não tem jeito de se resolver, né? É claro que, bom, a Antígona, como uma boa tragédia grega, vai morrer, né? Enfim, tentando defender seus ideais, seus direitos, né? E acho que o Hegel perde um pouco aí essa questão da luta de uma mulher não só para defender o direito divino, mas também o direito público, né? Ela que deveria assumir o trono. Então,
ela era filha do Édipo, ela era filha da Jocasta, ela é a descendente dos Labidáceas, portanto era ela que deveria assumir e não o Creonte que, né, dá um jeito de pegar o poder para ele. Enfim. Acho que a leitura do Hegel ainda permanece dualista, né? Mesmo ele tentando questionar os dualismos, colocando a Antígona só como uma defensora da família, do privado, né? De tentar enterrar o irmão, do divino, enfim, dos ritos familiares, e o Creonte como o homem, né? Que defende o Estado, as leis dos homens, etc. Acho que tem outras coisas aí, algumas leituras como a da Catherine Rosenfield, né, são bem pontuadas, são bem críticas, a partir da tradução do Hölderlin, que é outra coisa interessante, porque o Hölderlin era amigo do Hegel, né, não é possível que eles não tenham conversado sobre essas questões, enquanto o Hölderlin está muito atento a essas sutilezas do texto, essas ambiguidades e esses vários outros níveis da peça, né, da Antígona como, sim, defensora da família, mas não de qualquer família, de uma família que era pública, né? Ela é da família real, não é, né, qualquer família. E ele parece perder um pouco essa ambiguidade, mesmo com o Hölderlin, né? Como Hölderlin como amigo que dialogavam sobre isso, muito provavelmente tomaram algumas taças de vinho discutindo a peça. Mas a leitura do Hegel ainda parece muito presa a esses antagonismos, né? Então a mulher tem um lugar na família e o homem tem um lugar no Estado, e é isso. Isso vai se refletir depois também na filosofia do direito, nos cursos de estética eu teria que ter um pouco melhor, não conheço tão bem o texto, mas certamente aqui ainda Hegel persiste, né, nessa ideia de que a mulher é do âmbito da família, é defensora da família, do privado, etc. E o homem tem esse espaço para o público, né, para o Estado, para as leis, etc. Então, é um pouco por aí, assim. Eu gosto bastante dessa peça, Vini. É divertido falar dela. Muito bom. E, e sobre, você falou da questão de pensar o presente, pensar a partir do Hegel, né, um filósofo que pensou o seu presente. Todas as leituras, né, que se fazem de Hegel também buscam, para além de fazer só um comentário, né, é sempre essa preocupação de pensar, por exemplo, o Hegel na França, o que é o Hegel na França, o Hegel numa Alemanha, num outro contexto que já não é o em que ele escreveu, vários autores, já desde da época do chamado ali movimento pós-hegeliano, né? Aí tem, por exemplo, Marx, por exemplo, Schopenhauer, né? Sempre se posicionando, Kierkegaard, ou contra o Hegel, ou a partir do Hegel, mas sempre o Hegel passa uma figura central, mesmo para os seus críticos, né? E isso parece que vem até hoje. Aí minha pergunta seria, como que você vê o nosso contexto brasileiro, aqui, as nossas instituições de filosofia, que trabalham com filosofia, o que a leitura do Hegel poderia nos ajudar, nos auxiliar a pensar nossas condições, a função nossa, função não sei se é o melhor termo, mas enfim, a nossa relação aqui no Brasil com o processo da civilização de um modo mais amplo, né? Que o Hegel buscou pensar a partir da Alemanha. Como que você vê isso? Isso está no seu horizonte também? O que você acha que a leitura do Hegel teria a contribuir para essa tarefa? Que eu acho que é uma tarefa a ser feita coletivamente, né? Por todos que trabalham com filosofia no Brasil. Sim, é uma pergunta bem interessante, assim, né? Eu acho que, em primeiro lugar, Hegel é inegável que ele tenha um papel fundamental, pelo menos para o século XX, né? Não apenas na filosofia, mas, por exemplo, na psicanálise, ele é super trazido com Lacan, por exemplo, com Freud um pouco, mas mais com Lacan.
muitas filósofas depois, muitas leitoras de Lacan, né, retornam a Hegel, nem que seja para criticar, né, é sempre isso, né? Hegel mexe com os brios das pessoas de qualquer modo. A própria Simone de Beauvoir, para pensar a questão da mulher, também recorre à dialética do senhor do escravo. A Butler depois vai criticar a Beauvoir. Então, Hegel está nesse horizonte como vilão, como herói, ou como os dois. Assim, né? É inegável pensar isso. Mas eu acho que a partir das teorias mesmo de Hegel, né, como a própria tentativa de colocar em termos conceituais essa relação de dominação, né? A relação de como uma consciência acaba dependendo da outra, ou como ela pode se tornar independente, que é uma das bases da onde o Marx vai puxar para falar de revolução, enfim, né, da revolução do proletariado, um pouco a partir desse texto. Mas não só, tem a estrutura da dominação, mas também tem a própria noção de reconhecimento, né? A luta por reconhecimento, ela começa nessa relação entre consciências que dominam umas às outras, que subjugam umas às outras, que tratam uma a outra como um objeto, não como uma consciência, né, propriamente dita. Isso eu acho que é fundamental para entender algumas lutas de hoje, né? De quem é que ocupa essa posição de subalterno e como que a gente pode sair um pouco, né, disso. Como a gente consegue pensar em termos de liberdade a partir disso, né? De reconhecer que essa é a estrutura na qual a gente está colocado e como a gente sai dela, né? Alguns conceitos que eu acho bastante interessante é pensar como Hegel articula, por exemplo, unidade e multiplicidade, ou identidade e diferença, em um outro nível, ou ainda em um outro nível, universal, particular e singular. Né? Como esses conceitos interagem entre si, se articulam e se determinam um pelo outro e um a partir do outro. Né? Não há identidade sem diferença e não há diferença sem identidade. Não há uma unidade sem múltiplos, não há multiplicidade sem uma unidade. Né? E uma coisa é formada a partir da outra. Então, estipular as nossas identidades hoje, que é um tema bastante debatido, né? A questão identitária hoje é uma das pautas aqui. Não tem como haver identificação sem haver diferença. E é a partir das diferenças, diz o Hegel, que se formam identidades. Não é uma coisa só em comum, que algo tenha em comum, mas é justamente a partir das diferenças, porque somos diferentes, que nos identificamos uns com os outros, né? Assim como a própria ideia mais geral de Hegel, que é pensar uma unidade maior, né? O todo, digamos assim, que só se dá a partir dessa relação entre as partes, essa relação entre os múltiplos e por meio dessa multiplicidade, né? Então, são as diferenças que constituem a identidade e é paradoxal mesmo, né? Não é, claro, Hegel vai tentar fazer isso de uma forma um pouco mais refinada do que eu estou apresentando aqui, mas é basicamente isso, né? Como esses conceitos interagem e pensar esses conceitos para a gente pensar as nossas próprias lutas, né? Não tem uma identidade, por exemplo, do movimento feminista sem as diferenças das mulheres que compõem esse movimento, né? Não, o movimento feminista não é só um movimento de mulheres brancas, por exemplo, de classe alta, etc. Né? Tem mulheres negras que têm experiências completamente diferentes de algumas mulheres brancas, tem mulheres trans que têm experiências completamente diferentes de todas as outras, né? Então, como se articulam essas diferenças dentro de uma unidade um pouco maior, né? Como o feminismo, por exemplo. Essas são as questões que estão se colocando hoje, né? Também no movimento negro, isso se coloca, no movimento indígena. Como se articulam essas diferenças, às vezes territoriais também, né? Uma mulher branca no Rio Grande do Sul tem algumas chances de ter certas experiências
completamente diferente do que uma mulher branca no Nordeste do Brasil, dentro do mesmo país, né? Então, como se articulam essas diferenças, o que a gente teria em comum e o que a gente não tem em comum, e o que isso traz, né? Para a própria luta, enfim, para o próprio reconhecimento de direitos, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, pensar como que Hegel está articulando essas questões que às vezes são passadas batidas, porque aí traz essa ideia de contradição, o pessoal já torce o nariz, né? Não pode falar em contradição, não pode ser contraditório, mas dizer que as coisas são contraditórias, né? A questão é o que a gente faz com isso, né? O que a gente pensa a partir dessas contradições. Também um reconhecimento do estado de coisas, do estado da arte, digamos assim, das coisas na realidade, e pensar a partir da realidade, não a partir de uma teoria simplesmente, né? Eu acho que o Hegel, ele faz esse movimento também, principalmente na fenomenologia do espírito, né? De olhar para a realidade e pensar como é que a gente chegou até aqui e o que a gente faz com isso agora, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, de pensar essas leituras hegelianas, também já lidas, né, por 200 anos depois, por uma série de pessoas, como eles leram Hegel, né, e como a gente chegou até aqui, então, a partir disso também, né, fazer mais ou menos esse movimento metodológico nesse sentido, de olhar para a realidade, mas não perder de vista também a questão conceitual, né, a questão filosófica. E eu sei que você também participou de um grupo que traduziu a ciência da lógica. Se você quiser contar um pouco como que você vê a importância desse texto na obra do Hegel e essa tradução no Brasil. É a primeira tradução que tem no Brasil dessa obra? Completa, sim. Completa é a primeira. Antes a gente tinha alguns trechos e a gente tinha a tradução da ciência da lógica da enciclopédia, né? Mas o texto completo da ciência da lógica é a primeira tradução em língua portuguesa, inclusive, né? Não tem nenhum país de língua portuguesa, né? O texto completo. Bom, eu acho que talvez o texto central de Hegel, né? O que é eu gosto muito da fenomenologia, eu acho a fenomenologia maravilhosa, mas o texto central para mim é a ciência da lógica, né? Onde estão essas articulações conceituais mais precisas que Hegel pensa. Essa própria relação entre identidade e diferença, unidade e multiplicidade, entre universal, singular e particular, é colocada na ciência da lógica, bem como outros vários problemas, né? A própria questão do que é metafísica, do que é lógica, do que é ontologia. Ele está pensando lógica e ontologia também não mais como separados, mas como a mesma coisa, em certo sentido. A questão da metodologia aparece lá também. Além de uma discussão conceitual propriamente dita, também é uma discussão com toda a tradição, né? Não só filosófica, inclusive. Tem questões de matemática, tem todo aquele negócio do cálculo infinitesimal, ele está discutindo isso aí lá, né? Como Leibniz já tinha feito, enfim. Está discutindo Newton, está discutindo química, está discutindo biologia, tudo lá dentro, né? Então, é um texto difícil, né? Não é um texto muito barbada de se ler. Não é um texto que você vai ler assim no fim de semana, quando você não tiver nada para fazer. Mas acho que é um texto central justamente por trazer essas questões, né? Dessas relações conceituais, de questionar a tradição de modo amplo, né? Principalmente os modernos aqui, não só na filosofia, né? Mas também pensando junto com eles, né? Eu acho que o Hegel tem essa boa vontade, digamos assim. Ele critica muito, por exemplo, Kant, né? Mesmo Fichte, Schelling, ele critica muito esses filósofos. Diz, não, vocês estão errados, não, isso que vocês pensaram não tem como, etc. Mas ele pensa junto com eles, ele reconhece, né,
esses caras como grandes pensadores, e como os pensadores que a gente deveria prestar atenção. Kant revolucionou o modo de pensar, né? De certo modo, a gente não pode simplesmente ignorar isso porque, bom, sei lá, porque ele não deu as respostas que a gente queria que ele desse, né? Tem que reconhecer que Kant operou uma revolução ali, né, no pensamento. Mas a gente não precisa comprar o pacote kantiano, a gente pode ainda dizer, ok, você teve um bom insight, não foi muito boa a resposta que você deu, que é o que o Hegel vai acabar dizendo, né? A ideia foi muito boa, já como você concebeu ela não foi tão boa assim, vou pensar de outro modo, mas a ideia foi boa, vamos partir daí. E segue fazendo filosofia, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, a gente não precisa pensar a história da filosofia como você é hegeliano, você é kantiano, a gente não pode conversar porque você defende isso e eu defendo aquilo. A gente tem que conversar. Na filosofia é conversa, é discurso, é pensar a partir de pressupostos e questionar esses pressupostos, é pensar conceitos e questionar esses conceitos. Né? E eu sei que trazer a ciência da lógica para a língua portuguesa é fundamental, né? No Brasil, a gente sabe como é difícil ter acesso já em outros idiomas, né? Na própria educação básica, a gente já sofre com isso, né? Na pesquisa também, inevitavelmente você precisa aprender outros idiomas, mas a gente sabe que não é tão simples, né? Não é tão acessível. E tornar essa obra acessível para o grande público, mesmo da graduação, que agora pode, né, ler Hegel, ler a ciência da lógica na graduação, a gente já não fazia isso, só tinha lá no máximo em inglês, né? Mas o professor poder trazer o texto em português para o aluno da graduação já é uma grande coisa. E sei que surgiram muitos grupos de estudo também dessa obra a partir dessa tradução, né? Então, é importante o trabalho de tradução, de trazer, tornar acessível, de poder fomentar o discurso, poder fomentar a discussão sobre o texto, né? Nem que seja para bater em Hegel, não tem problema, desde que seja lido, né? Que a gente tenha acesso a essas coisas também. Acho que é um pouco isso. Muito legal. E a questão das mulheres na filosofia, a gente sabe que tem um estudo, agora eu esqueci o nome da pesquisadora, que apresentou na Ancop, Carolina Araújo, da Isso, UFRJ. Carolina Araújo, exatamente, que mostra como vai decrescendo o percentual de mulheres desde a graduação até a docência. Já tem alguns anos, eu acho que não se modificou muito esse quadro, infelizmente. Mas, por outro lado, há alguns avanços também. A gente tem visto, por exemplo, a organização da Rede das Mulheres Filósofas, né? Tem o curso As Pensadoras, da Rita Machado, que já esteve aqui também. Tem Filósofas na Rede, que também já estiveram aqui no canal. Tem alguns movimentos, né, de organização das mulheres na filosofia. Como que é a sua visão sobre esses movimentos, sobre o que pode ser feito ainda, os desafios? Então, eu acho que é interessante, né, partir. Hegel traz isso também, né, de você se tornar consciente de si mesmo. É você se perceber, né, dentro dessa estrutura, que lugar você ocupa nessa estrutura e ser responsável por ela também, né? No sentido de que, vim parar aqui sem querer, tá tudo bem, né? Mas assim, a partir disso, o que você pode fazer, né? Eu acho que enquanto mulheres a gente é muito criticada dentro da filosofia, né? É o curso de humanas com menos mulheres e com mais críticas às mulheres também. Pelo estudo da Carolina a gente pode ver isso, né? É muito pouco, se eu não me engano, a gente tem, por exemplo, só 20% das professoras de pós-graduação, dos professores de pós-graduação em geral no Brasil são mulheres, né? Só 20%. E de alunas na graduação é 37%, 36%. Então, é muito pouco, né? E, como você disse, esse percentual só cai na carreira, né? Então, é muito difícil para uma mulher seguir fazendo filosofia. E eu acho interessante pensar por quê, né? Por que isso acontece, né? Algumas coisas, alguns fatores apresentados, assim, também a partir desses estudos, né?
Um deles é as próprias condições materiais, né? Algumas mulheres simplesmente não conseguem continuar fazendo filosofia, não só, né, literatura, arte, ciência em geral, mas filosofia especificamente, ou porque, enfim, se tornaram mães, né, e aí a gente tem esse peso da maternidade, que é uma coisa só das mulheres, né, ser mãe, ser pai, tudo bem, você pode continuar fazendo tudo, mas as mulheres têm que parar toda a sua vida para cuidar dos filhos, né. Até 2016 ou 2017, as mulheres que fossem mãe nesse período de pós-graduação não tinham direito, por exemplo, à licença maternidade com bolsa, né? Então, se vira aí para cuidar do filho e terminar a sua tese, né? Tudo ao mesmo tempo, assim. Então, para algumas mulheres, a condição material acaba sendo uma barreira intransponível, né? Agora, já com esse movimento, agora já temos esse reconhecimento de que tem a licença maternidade também, de que pesquisa é um trabalho, né? As pessoas esquecem que pesquisar é um trabalho e que as mulheres trabalham né, com pesquisa e, portanto, deveriam ter esses direitos em sentido trabalhista aqui também, né? Ou um outro fator que se aponta muito é que o ambiente acadêmico não é muito amigável, né, para as mulheres, assim, é o lugar de pensamento, de fomento científico, e obviamente isso não é o lugar da mulher, porque a mulher, como Hegel pensava, deveria estar cuidando dos filhos, né, não lá discutindo, enfim, argumentando e tal, né. Então, eu acho que a criação de uma mulher, não em geral, e a sociedade reforça isso, né, a gente não é muito estimulada a afirmar convicções, assim, com uma certa segurança, né? Não tanto quanto um homem, por exemplo. Então, a gente sempre tem aquela coisa de eu não vou dizer isso porque pode ser que eu esteja dizendo besteira, né? Ou então de chegar num lugar e já começar pedindo desculpas antes mesmo de ter falado alguma coisa, né? Eu já me vi várias vezes nessa situação e eu parei de pedir desculpas porque eu via que meus colegas estavam lá dizendo algumas besteiras e nunca se pediam desculpas por isso. Então eu passei a também não pedir mais desculpas, né? Se eu tiver que aprender alguma coisa, se eu disser eventualmente alguma coisa equivocada, ok, faz parte, né? Do processo de aprendizado, a gente erra e a gente aprende a partir disso, né? Mas tem aí, eu acho que é importante também reconhecer aí o machismo estrutural desse lugar, desse ambiente acadêmico, né, que constantemente desqualifica, né, as falas das mulheres, desqualifica a presença das mulheres, enfim. E um outro fator que eu acho que é interessante, e esse surgimento das redes das filósofas, todo esse movimento que tem sido feito na filosofia no Brasil, é a pouca referência, né, feminina nos currículos, né. Tem ainda forte o estereótipo de que mulher não faz filosofia, e não faz porque a gente não vê, né? A gente não tem acesso aos trabalhos das mulheres que fazem filosofia, né? A gente tem poucas professoras que fazem filosofia, então quando uma mulher entra no curso e vê aquele monte de homens, né, dando aula e não se vê lá, ela pensa, bom, talvez eu não possa fazer isso também, né? Então é uma série de referências que faltam aqui. E aí, claro, a gente pode expandir, a gente tem poucas referências femininas, a gente tem poucas referências negras também, a gente tem poucas referências indígenas, né? Num Brasil que basicamente é construído com negros e indígenas, né? A gente não tem essas pessoas dentro da universidade, claro, já de uns anos para cá as coisas têm mudado um pouco, mas acho que é um pouco essa falta de referência, assim, né? E eu penso um pouco a partir disso, a literatura e também a filosofia como campos não tão com uma fronteira não tão determinada entre elas, né, um pouco mais borrada, digamos assim, para pensar o que é o texto filosófico, afinal de contas, o que a gente está fazendo quando a gente faz filosofia, por que a gente não tem essas referências na filosofia, né? A gente tem, por exemplo, a Christine de Pizan, que algumas professoras já têm pesquisado melhor. Ela escreve uma obra de filosofia, mas é um romance, é uma coisa no meio,
né, que não é um texto, esse é o ponto, né? É um texto. O que a gente pode pensar a partir disso? E como as mulheres também recorrem muito à literatura, né, para discutir, a própria Mary Shelley, que era filha da Mary Wollstonecraft, né, uma feminista da época, escreve lá o Frankenstein, mas o Frankenstein dialoga com Rousseau, dialoga com uma série de questões da modernidade, mas é uma literatura, a primeira literatura de ficção científica, né, então também inaugurando escolas aí, né, mas a partir de um texto, uma metáfora, um exemplo, o que tem por trás desse texto? Né? Tá lá falando do bom selvagem, tá falando como a cultura educa, né? O que tem por trás desses personagens? Né? Enfim, eu acho que é um pouco por aí, assim, questionar a filosofia que a gente faz, com quem a gente dialoga, a partir de que referências a gente dialoga, né? E é um texto de filosofia, né? Quando a gente lê um texto de filosofia de Platão, a gente simplesmente aceita que é um texto de filosofia, mas a Christine Pizan a gente tem que perguntar se é literatura ou não, né? Então, qual é a diferença, o que se coloca aqui como diferença e o que se coloca aqui como uma possibilidade de aproximação das duas coisas, né? Muito bom. Gostei muito da conversa, achei bastante prazerosa. Gostei muito de ouvir suas ideias, como você articula o Hegel e as questões nossas aqui contemporâneas para pensar o Brasil, para pensar a filosofia no Brasil. É isso. A gente está, então, caminhando para o final da conversa, infelizmente. E se você quiser dizer alguma última coisa, eu sempre peço, às vezes, uma coisa que escapou, que eu não perguntei, enfim, se você quiser dizer para a gente encerrar, com você a palavra mais uma vez para encerrar a conversa aqui. Ok. Não, acho que eu vou fazer coro com a Isadora, né? Incentivar novamente, continuar trazendo mulheres, né? Eu vi que você já trouxe várias, né? Acho que é importante esses lugares aqui também ter essa presença, também ter essas referências para nós mesmas, né? De ver outras mulheres falando, né? Ainda que a gente possa discordar, mas só de ver que tem mulheres falando já é alguma coisa, né? E também lembrar, assim, que a gente tem uma discussão muito forte de como é que, então, a gente rompe com essas estruturas hoje, né? Uma forma é essa, né? Trazer as mulheres para esses lugares, convidar as mulheres, convidar as professoras, né? Alguns homens me perguntam, mas eu não sei muito bem o que fazer, porque eu não conheço nenhuma filósofa. Tipo, poxa, você conhece várias, sabe? Tem várias colegas suas que estão aí discutindo filosofia, né? Chamar professoras para as bancas, né? É uma coisa simples às vezes, mas, por exemplo, a gente tem várias bancas de filosofia que não tem nenhuma mulher na banca, né? E temos várias mulheres com uma vasta pesquisa sobre aquele assunto, né? Não só na questão de gênero, a gente não precisa só falar da questão de gênero, a gente pode falar sobre outros assuntos também, a gente discute filosofia antiga, filosofia medieval, moderna, contemporânea, a gente discute política e metafísica, né? A gente discute Hegel e Wittgenstein, Aristóteles e Kant, né? Não precisa ser só sobre a questão de gênero, de chamar essas mulheres também para suas bancas, né? De incluí-las no debate no dia a dia da sala de aula, né? Eu não conheço nenhuma filósofa da minha área que discuta esse tema. Bom, mas você com certeza conhece alguma pesquisadora que escreveu pelo menos um texto sobre isso, né? Quem sabe não traz esse texto também para discussão, né? Em sala de aula. Acho que são modos de romper com isso, né? Não precisa incluir só pensar na questão do feminismo, mas isso também é uma ação feminista, digamos assim, né? Colocar, dar voz, né? Ouvir as vozes de pesquisadoras aqui dentro da filosofia, né? Sobre essas questões, né? De ter uma bibliografia mais diversa, né?
de ter discussões, mas não precisa ser só uma filósofa, não precisa só discutir Judith Butler, por exemplo, né? A gente tem outras pessoas, outras pesquisadoras que discutem Kant, que discutem Hegel, Descartes. Acho que colocar elas nas bibliografias, nas bancas, enfim, chamar para esses debates, para as lives, né? Acho que isso é importante também. E, mais uma vez, obrigada, né, por me chamar para essa conversa. Eu que agradeço, foi um prazer, gostei muito. E vamos então encerrando. Para quem assistiu aqui também agradeço. E fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.